Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início à segunda mensagem, a mensagem 2. Já gravemos uma, esta é a segunda. E vamos falar hoje de Adão e Eva, o primeiro casal. Mas antes de nós falar de Adão e Eva, eu vou dar um pouco de explicação no capítulo 2, versículo 7, onde o Senhor mostra como Ele formou o homem. Ele já tinha formado o homem, mas Deus, como é soberano, Ele vai mostrar para a sua criação como foi e de que forma Ele fez o homem. O homem Ele fez de uma forma diferente. E Ele vai mostrar neste capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo 7, como foi que Ele formou o homem. E diz o versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Todos nós sabem dessa história. Seja crente ou não crente, todos já ouviram falar que o homem foi formado do pó da terra. Mas eu quero hoje dar apenas uma explicação sobre esta versão. Esta é a versão original de como Deus formou o homem. A ciência diz que o homem foi formado de evolução, que nós evoluímos de uma espécie chamada macaco. Mas, se você parar para pensar, esta tese da ciência é uma tese que não faz muito sentido. Se a humanidade tivesse sido de evolução, nós continuaríamos evoluindo, como no princípio. Imagina se todo homem fosse evolutivo, tivesse vindo de macaco. Esperar o homem sair da mata, vir para a cidade e assumir um emprego, como seria o mundo nesta evolução humana? Como seria o nosso mundo hoje? Seria um mundo totalmente atrasado. Por isso eu digo que esta tese é uma tese que tem sustentabilidade apenas humana, mas Deus não sustenta esta tese, porque a tese original é essa, que o Senhor formou o homem do pó da terra. Se você parar para pensar como esta tese é tão fracassada, observe que quando todos nós já andamos num velório, observe que quando você chega na casa que é um velório, você vê ali a moldura original em que Deus formou no princípio. Deus, Ele mostra para toda a sua criação, no final da vida humana, como Ele formou o homem no princípio. Você olha ali, você vê apenas uma moldura. Você vê apenas um homem ali num caixão, deitado. Ali ele não tem mais respiração, ali ele não mexe os olhos, ali ele não tem mais nada. Ali é a forma original que Deus formou a humanidade. Esta é a forma original. Por isso, esta tese evolutiva que diz que veio do macaco, essa tese é uma tese humana, é uma tese somente da ciência, que não faz sentido. A tese original é essa: formou do pó da terra e ao pó tornará. Quando você vê ali a moldura, Deus está mostrando para toda a sua criação. Esta é a forma original do princípio do Jardim do Éden, que eu formei toda minha criação. Seja velho, seja menino, seja lá de que forma for, quando a pessoa morre, volta à forma original do início do jardim. Somente a moldura, sem a respiração, sem o Espírito de Deus. E ali nunca mais se levanta, diz a Bíblia Sagrada. Ao pó tornará e nunca mais o homem se levantará. Então esta é uma explicação que eu quero dar no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. E agora nós vamos para o segundo ponto, esse foi o primeiro ponto, onde nós vamos falar do primeiro casal. Após que Deus forma Adão, Ele traz a Adão para dentro do jardim.
E quando ele coloca Adão dentro do jardim, antes dele entregar todas as coisas que ele formou, ele vai mostrar para Adão o que o jardim tem, que ele pode se alimentar e o que ele não pode não se alimentar. Dentro deste jardim que Deus criou, há um rio. E este rio ele se divide em 4 partes. Cada rio tem um nome. Está aqui no versículo 8 adiante até o versículo 13 do capítulo 2. Eu não vou ler porque vai demorar muito eu ler. Mas, dentro do jardim, Deus mostra para Adão 2 árvores. Uma do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas o cuidado de Deus para com Adão é: tu nunca deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela tu comer, nesse dia morrerás. E depois que Deus dá essa explicação a Adão, no versículo 19 do capítulo 2, ele vai trazer, e diz assim: trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria tudo que Adão chamou e toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. E Adão deu nome a todo o gado, e às aves do céu, e todo o animal do campo. Depois que Deus dá a instrução a Adão, ele traz ele, coloca dentro do jardim e diz: Adão, agora tu vai trabalhar e colocar nome nos animais. Este é um período da juventude de Adão. O período onde Adão vai viver sua juventude. O período onde todos nós, como seres humanos, já passamos na vida. O período do jardim do Éden. O período onde o nosso pai, nossa mãe, traz todo o suprimento para a nossa vida neste período. Neste período você observa que Adão não tem preocupação nenhuma. Tudo que Adão precisa, Deus está provendo. Se você parar para pensar, esta é a lógica da nossa vida, da vida humana. Todos passam por este período. O período do jardim do Éden. Este período, tudo chegava a nós, quando estavam nesse período, sem nenhuma preocupação. O período onde o filho ou a filha, quando está no jardim, o calçado chega para ele, a vestimenta, tudo o que ele precisa, o pai e a mãe observam e vê que está precisando. Sendo que neste período, quem está dentro do jardim, ele não sabe quanto custa nada, ele não sabe quanto custa coisíssima nenhuma. Por quê? Porque tem alguém que está cuidando dele. Tem alguém que está sendo o provedor dele. Quem? O pai e a mãe. Neste período, Adão não tem nenhuma preocupação, porque Deus está provendo todas as coisas, todos os suprimentos para ele. O período onde a mãe e o pai, eles conseguem pagar a conta de luz, conseguem pagar a água, conseguem pagar a faculdade, conseguem pagar um empregado para limpar a casa, conseguem pagar um empregado para fazer a comida, empregado para lavar a roupa dos filhos. E os filhos que estão dentro desse jardim não sabem de onde vem coisíssima nenhuma. Por quê? É um período onde tem alguém cuidando. Então esta primeira fase da vida é o período onde todos nós já passamos. E tem muitos passando por essa fase. Você que é pai e mãe, observe que isso é uma realidade da vida. É uma trajetória onde Deus escreveu a nossa vida. Nós achamos que só Adão teve este privilégio. Mas nós também, olhando, analisando a palavra de Deus, ela nos mostra que cada um também passa por esse período. O período onde você deita 6 ou 7 ou 8 da noite e acorda 7, 9 da manhã e tudo já está pronto para você. Porque é o período do jardim, o período da juventude, o período do amadurecimento. Só que este tempo vai terminar para Adão.
No terceiro ponto, nós já falamos do primeiro, que foi do homem feito do pó. Segundo ponto, a juventude. E o terceiro ponto é onde Adão vai conhecer a Eva. Aonde Deus vai fazer com que Adão durma. E quando ele acorda, ele encontra alguém ao do seu lado. E Adão vai se alegrar bastante e vai dizer: carne da minha carne, osso dos meus ossos. E o Senhor vai complementar no versículo 24 do capítulo 2, dizendo: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha só, Adão agora ele vai passar a enamorar Eva. E é neste período aonde Deus vai começar a ter problema com Adão. No período em que Adão estava no jardim sem conhecer ninguém, Deus não teve problema nenhum com Adão. Observe que seu filho, enquanto ele conhece somente o amor de pai e de mãe, o pai e a mãe dificilmente vai ter problema com este filho ou com esta filha. Porque é um período em que ele só conhece o amor de mãe e o amor de pai. Agora Deus vai mostrar para Adão alguém que ele ama. E é neste período onde Deus vai começar a ter problema com Adão. Porque Adão não tem mais só a voz de Deus. Adão agora ele passa a ouvir uma outra voz, a voz de Eva. É aí que começam os problemas para o pai, para a mãe. Quando o filho conhece uma Eva, ou quando a filha conhece um Adão, aí a voz da mãe começa a perder força, a voz do pai começa a perder força, com a voz de quem é responsável pela criação. Começa o pai e a mãe a ter dor de cabeça, porque está entrando uma outra voz na mente do filho, na mente da filha. O amor começa a ser transferido para outra pessoa. E Deus começa a se preocupar com Adão, que ele chama Adão e Adão não responde. Muitas das vezes você tinha costume de chamar seu filho, sua filha, e na hora certa ele respondia. Você hoje chama pelo telefone e ele demora a responder. E você sabe a notícia às vezes. Meu filho estava na casa de uma namorada, ou minha filha estava na casa do namorado. Por quê? Ela conheceu um Adão e ele conheceu uma Eva. E por mais que a gente fale, por mais que a gente grite, por mais que a gente fique preocupado, fique sem dormir, mas a nossa voz começa a perder força. Porque a voz de Eva nos ouvidos de Adão foi mais forte do que a voz de Deus. Ao ponto deles já cometerem algo que desagradou a Deus. Eles cometeram um pecado. Mas o objetivo meu não é falar tanto do pecado. O objetivo meu é mostrar para o pai e a mãe que quando chega o período de transição do filho passar para outra fase da vida, nós temos que entender que nossa voz vai começar a perder força. Que ele vai começar a gostar de uma outra pessoa mais do que da gente. Por quê? É a lei que Deus deixou para todo ser humano. Depois que Adão ouve somente a Eva, Deus ele chama Adão aqui no versículo 8. Adão até ouvia a voz e diz: e ouvi a tua voz passear pelo jardim, mas eu me escondi. No versículo 9, Deus chama Adão: Adão, aonde tu estás? Preciso falar contigo. Preciso ter uma conversa contigo. E é neste momento que muitas das vezes nós precisamos ter uma conversa com o filho ou com a filha, para poder explicar a realidade da vida. E Adão, ele vai parar e vai ouvir Deus. E é neste momento em que Deus vai fazer uma reunião com Adão, com Eva,
e com a serpente. Eu quero deixar uma pergunta para você que está me assistindo. Uma pergunta desafiadora no final dessa mensagem. Se você souber, me responda. Esta pergunta, muito difícil, alguém vai conseguir responder ela, mas é uma pergunta bíblica. Então, deixa eu terminar a mensagem que eu vou deixar essa pergunta para você. Deus agora ele chama a serpente, a Eva e Adão. E ele vai, porque a Eva culpou a serpente e Adão culpou a mulher. Então, para acabar a confusão, Deus vai sentar com os três frente a frente e vai dar a sentença para cada um. Esta cobra aqui, no versículo 14 do capítulo 2, do capítulo 3 agora, nós começamos no capítulo 2, agora nós estamos no capítulo 3, versículo 14. O Senhor vai dar uma sentença para a serpente. Esta cobra, ela andava, ela tinha pé. Meu irmão, tinha. Porque o Senhor vai dizer que de agora em diante, andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ele vai dizer no versículo 14, para ficar completo. Então o Senhor Deus disse à serpente, será mais do que todas as bestas, mais do que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás. Então quer dizer que ela tinha pé. A sentença foi, o Senhor cortou os pés dela e deixou ela andando como toda cobra anda hoje. E a mulher, ele disse que ia aumentar a dor na sua concepção de ter filho. E a Adão, versículo 17, ele vai dizer, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher. Veja que a voz de Deus não tinha tanta força mais para Adão. Adão, nós já passamos por esse período na mensagem, que Adão não ouvia mais Deus. Aí Deus diz, porquanto tu não me ouve mais, tu ouves somente a Eva, agora eu vou te dar a sentença. Adão, agora chegou a parte do casamento, é o quarto ponto. Adão, agora tu vai tomar responsabilidade de casa. Adão, agora tu é como um de nós. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela dava esse poder de ser igual a Deus. Então, Adão, agora, aquilo que tu tinha, sem preocupação que eu te dava, agora tu vai produzir. E o Senhor disse a Adão que ele iria comer, veja aqui, versículo 18. Para ficar melhor, vamos ler o 17. E a Adão diz, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore de que te não ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela e todos os dias da tua vida. E espinho e cardo também te produzirá, e comerá a erva do campo. Versículo 19. E do suor do teu rosto comerás o teu pão até que torne a terra, porquanto dela foste formado, e porquanto és pó, e pó tornará. Adão, agora tu vai lavrar a terra, tu vai andar dentro dos espinhos, tu vai suar para tu conseguir teu pão. Aquilo que eu te dava, aquilo que tu tinha, essa é a realidade de todos que saem do jardim para construir uma família. Aquela conta de água que era pago sem saber, aquela conta de luz que era pago sem você saber, o jovem, aquela internet que era pago sem saber de onde vinha, tudo, os empregados, quem tem, tudo era pago. E aquele que estava dentro do jardim não sabia de nada. Então Deus está dizendo para Adão, Adão, agora tu vai sair do jardim e a responsabilidade de construir o alimento para tu e Eva não é mais minha, é tua. Até este ponto eu tinha te dado, mas da agora em diante, meu filho, é contigo. Da agora em diante, a realidade é esta. Você vai trabalhar e vai construir a sua vida, a sua família. Então, se o filho está pensando em casar, a filha está pensando em casar, casa. Entregue a liberdade que ele quer, mas diga, olha, a partir de agora, tudo que você tinha aqui dentro da minha casa,
da agora em diante, você vai trabalhar e vai construir você e seu Adão, ou você, Adão, mais a sua Eva. Essa é a realidade. E depois que Deus dá essas instruções, no versículo 23 do capítulo 3, para encerrar a mensagem, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora dada. Aí Deus disse: agora, Adão, chegou a hora de você deixar a minha casa. Chegou a hora de você deixar a casa do papai. Chegou a hora de você sair do jardim. Chegou a hora de você construir a sua família. E é neste versículo 23 que eu deixo a grande pergunta desta mensagem para você que está me assistindo. Se você souber, me responda. E qual é a pergunta? Por que o Senhor lançou Adão e Eva para fora do jardim e continuou com a serpente dentro do jardim? O ideal era ter lançado ela junto com Adão e Eva, né? Mas ele não jogou, ela ficou dentro do jardim. Se você souber dessa resposta, me responda aí e deixa aí no comentário. Depois que Adão sai de dentro do jardim, para terminar, para não ficar muito longo, capítulo 4, também tem um ponto aqui que muitas pessoas dizem que quando Adão comeu da fruta, foi uma intimidade? Não foi? O capítulo 4 responde, versículo 1 diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então, o pecado lá foi um pecado. Nada de intimidade íntima. Depois que ele sai do jardim, que Deus entrega Eva para Adão, para ser sua esposa, eles vão ter a primeira intimidade. E conheceu Adão, Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. Na outra tradução, na linguagem de hoje, diz: e teve Adão relação com Eva. Na linguagem de hoje, nessa tradução, fala mais explícito. Nessa daqui não, diz conheceu. Na outra diz teve relação. Então, depois que eles saem do jardim, é que eles têm a primeira intimidade. E aí eles vão construir sua família. Este é o propósito de Deus, que todo filho case e toda filha case. Depois que casa e sai de dentro da casa do pai, este é o propósito inicial, que eles tenham a primeira intimidade. Mas vocês sabem que Satanás já bagunçou tudo, está tudo de cabeça para baixo, mas no princípio foi assim que Deus fez com Adão e Eva. Amém, irmão? Então, esta é a segunda mensagem que eu deixo para vocês hoje. E vou continuar gravando. Nós estamos na segunda mensagem do livro de Gênesis. E a terceira mensagem nós vamos falar de Noé. A quarta mensagem nós vamos fazer duas mensagens, no capítulo 12 até o capítulo 26 de Gênesis, que é falando da história de Abraão. Se você quiser me ajudar, me ajude. Compartilhe, dê um like. E essa é a minha segunda mensagem para você hoje.